Estamos preparados, preparadas para receber a palavra do Senhor? Que bom, porque esta palavra que o Pai Celestial nos vai a entregar neste momento é uma palavra que nos vai a libertar de algumas ideias que o Senhor não deseja que venhamos a guardar em nossa mente e muito menos nos leve a tomar decisões erradas. Então, olha, é uma palavra que nesta semana, quando eu estava preparando a mensagem, falei, nossa, como me está entregando livramento. E eu peço ao Senhor que, do mesmo modo que preparando esta palavra, eu senti esse livramento, também aconteça na sua vida. Eu já quero falar de uma frase famosa, e esta frase é verdade, não estou dizendo que é mentira. Uma frase que talvez você usou ou outra pessoa conhecida tenha usado. Olha, a frase é a seguinte: Deus é bom o tempo todo. Isso é verdade, ok? Não estou dizendo que é errado. É verdade, Deus é bom o tempo todo. O Pai Celestial, Ele é maravilhoso em todos os momentos da nossa vida. E isto sempre devemos guardar, lembrar e acreditar. Deus é bom o tempo todo. Só que muitas pessoas usam esta frase em um momento específico. Só em um momento específico. E aí talvez pode criar essa confusão. Foi o que o Senhor me entregou esta semana. Por exemplo, tenho uma entrevista para arrumar um novo trabalho. Um trabalho que realmente eu desejo. Salário bom, benefícios, uma série de fatores que eu tanto desejo por esse trabalho. Aí entro na entrevista e oro antes disso. Senhor, me ajuda, por favor, nessa entrevista. Realizo a entrevista e quando termina me diz, você conseguiu trabalho. Consegui o trabalho. E aí eu saio feliz dizendo, Deus é bom o tempo todo. E é verdade. Ou às vezes vai nascer meu filho, vai nascer meu neto. E já está aí por nascer. E no hospital ou na maternidade também faço a oração. Por favor, Senhor, que guia o médico, que tudo esteja bem, que não tenha complicação no parto. Aí nasce o neto, nasce o filho, tudo bom, maravilhoso, a mamãe está boa, e aí afirmamos, Deus é bom o tempo todo. E é verdade, não estou dizendo que é errado. Ou finalmente consegui o apartamento, comprei o apartamento que tanto sonhei, comprei a casa. Deus é bom o tempo todo. Olha, me entregaram a chave, feliz da vida. E é verdade, Deus é bom o tempo todo. Mas o que acontece quando faço a entrevista daquele trabalho que eu desejo e não fui aprovado, não consegui o trabalho? Deus é bom o tempo todo? Sim, mas não consegui o trabalho. Deus é bom o tempo todo. Por isso que eu falo, a frase não tem que expressar em todo momento. Eu fui lá no culto e olha, no culto teve uma pessoa caminhando com muleta e eu fui de cadeira de roda. E essa pessoa de muleta foi curada. E eu não. Eu voltei a casa de cadeira de roda. Deus é bom o tempo todo? Sim. Mas por que Deus não me curou? Por que curou o outro e a mim não? Deus é bom o tempo todo. E isso que o Senhor nos está querendo dizer hoje. Deus é bom o tempo todo. Só que nós, infelizmente, aí está um erro, só vinculamos no momento da bênção, da conquista, da vitória. Nesse momento, parece que Deus estava em outro lugar, sei lá, que fazendo, e no dia da entrevista, aí, não, na entrevista de trabalho, eu falo, Senhor, por favor, eu sei que você tem muitas coisas para fazer, mas me dá uma força. 9 da manhã na Avenida Paulista, tá bom? É aí no momento que eu quero que você esteja comigo. E o pai fala, não, eu estou contigo todos os dias, todos os horários, todos os momentos, inclusive quando você não recebe a bênção que me está pedindo. Eu estou aí. Deus é bom o tempo todo, ainda que não fui curado, ainda que não consegui o aumento de salário, ainda que talvez não estou conseguindo ou enxergando coisas que realmente neste momento estou pedindo. Deus é bom. E é bom na minha vida e na tua vida e na vida de todas as pessoas.
Deus é bom. Então, isso é o que o Senhor quer nos entregar hoje. Deus é bom o tempo todo. Só que veja, quando eu falo de Deus é bom o tempo todo, e usando estes exemplos que acabo de falar, sobretudo quando não conseguimos a bênção que tanto pedimos, Deus está fazendo coisas em nossa vida, ainda que não temos enxergado. Tem situações em nosso dia a dia que parece algo desagradável. E diz assim, por que Deus permitiu isso tão desagradável? Mas diz assim, se Deus é bom o tempo todo, tem propósito. Ainda que eu não consegui entender. Quem sabe mais na frente eu vou compreender, ou às vezes nem nunca vou. Só na glória Deus me vai explicar. Mas isso que nós temos que compreender. Deus é bom o tempo todo e é Deus do processo e também da bênção. Vou te explicar melhor com uma história que eu vi esta semana e achei muito lindo. Vamos lá. Você talvez já passou por algo similar. Como no momento parece algo ruim, mas depois percebo que era algo bom. No momento não. Uma criança fala para sua mãe, pode ser seu pai também, ok? Mãe ou pai. Mãe, compra, por favor, chocolatinho para mim, ou sorvete. Compra, por favor. Está com uma vontade. Estou com vontade para comprar. E aí, a mãe ou o pai, a mãe neste caso, pode ser falar, não, filho, não tenho dinheiro. Não. Não, mãe, por favor, chocolate. Não tenho dinheiro. E a mãe aí está guiando seu pequeno filho, caminhando pela rua. E o pequeno filho fala, tudo bom, não tem dinheiro. Não tem. De repente, a mamãe entra com seu pequeno filho, com a criança, em lugar que essa criança não conhece, lugar meio esquisito. Aí, de repente, a mãe entra, chega ao balcão e paga. Diz assim, como não tinha dinheiro, mas está pagando agora. A mamãe pagou. Ao pouco tempo, a criança está sentada no colo da mamãe. E ao pouco tempo, aparece uma mulher, vestida de branco, com uma tremenda agulha. E mamãe me segura. Não, me segura. E eu que falo, que é isso, mamãe? Por quê? E essa mulher vem e me coloca me introduz essa agulha que me produz muita dor. Que dor, como me machuca. E mamãe está permitindo que me machuque. Que isso, mamãe, você me tem que defender. Pior, você pagou para que me machuque, mamãe. Que isso, mamãe, como você permitiu que essa mulher que nem conheço venha, coloque essa agulha no meu braço? Estou chorando, mamãe. Nesse momento a criança não entendeu nada. Por que mamãe me faz passar por esta situação tão difícil? 20 anos depois, essa criança cresce e essa criança percebe, não era algo bom, não era algo ruim, perdão, era algo bom. Mamãe pagou para que me vacinem. E essa vacina permitiu que doenças não venham me atingir. Percebeu? No momento, para essa criança é o pior momento da vida. Sentir dor, uma agulha, mamãe pagar por isso. Ainda mamãe me segurou. Mas 20 anos depois, essa criança, agora já adulto, diz, realmente foi algo muito bom. Realmente foi uma bênção. Então, isso que o Senhor está querendo te dizer hoje, a ti e a mim. Que existem circunstâncias em nossa vida que no momento eu falo, por que, Senhor? Por que me está acontecendo isto? Por que o Pai permite isto? 5, 10, 20 anos, não sei, talvez no próximo ano. Ai, Senhor, agora compreendi. Realmente o Senhor é bom o tempo todo. Eu precisava passar por essa situação. Percebeu? Então, só que nossa limitação humana, e isso é de todos os seres humanos, achamos que não devemos passar por momentos difíceis. Essa é uma ideia errada. Parece que não devemos passar por momentos difíceis. E então, quando nos acontece uma situação desagradável, como por exemplo, não consegui o aumento de salário, ou não consegui aquele trabalho e continuo desempregado, continuo com dívidas, então diz assim, o que eu fiz para merecer isso?
feito? Por que tenho que passar por tantas coisas? O que fiz para merecer isto? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não gosta de mim? Será que o Deus está longe? Tenho feito coisas erradas. E esse é o problema. Porque Deus é bom em todo tempo. Não é só no momento da bênção, no momento do salário, no momento da cura, no momento em que consegui novo bem material, carro novo. Não. Aí também é bom. Mas no outro momento também ele é bom. O tempo todo. Deus é bom Deus, maravilhoso, é Pai lindo. O grande erro que nós temos ouvido, sei lá quem ensinou isso, não sei, mas que cristão não tem que sofrer. Venha, diz assim a propaganda, venha aqui, pare de sofrer. Hoje arrumamos teu problema. Pare de sofrer. Pronto, eu vou. Aí vem na IPI Rio Pequeno e ouve o contrário. Na IPI Rio Pequeno fala, não, há momentos em que temos que passar por dificuldades. Não gostei deste pastor. Vou no outro, porque o outro diz, para de sofrer, eu te arrumo hoje tudo. E esta questão, sabe, de essa grande pergunta, eu que fiz para merecer isto? Por que esse problema? Por que essa dificuldade? Quem é o culpável? Não é novo, essa pergunta não é nova. É uma pergunta que o ser humano faz muito tempo. E por isso que eu gosto da Bíblia. Eu sempre vou dizer, a Bíblia é palavra de Deus, ela não erra, nunca erra. E é o único livro que nos vai levar a ter a verdade. Por quê? Porque a Jesus fizeram essa mesma pergunta. Não, é mais, usaram duas situações daquela época. Na época de Jesus, aconteceu dois terríveis problemas. Aí o povo estava perguntando a Jesus, quem errou? Quem foi o culpável? Por que aconteceu essa situação ruim? Me fala, Jesus, quem foi o culpável? Essa é a ideia. Por quê? Porque eu não mereço isso. Por que aconteceu? Por que não consegui o trabalho? Por que não consegui a cura? Por quê? Que fiz? Quem errou? Mamãe, papai, vovô? Sei lá. Então, a primeira pergunta que fizeram a Jesus foi esta. Olha, por essa época, na época de Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifício. Eram judeus, um grupo de judeus da Galileia, estavam oferecendo sacrifícios ao Senhor. Aí Pilatos, o governador romano, que era meio louquinho também, decidiu matar. Os matou. Não fez nada de errado. Simplesmente Pilatos teve a intenção de matar e os matou a este grupo de judeus da Galileia. Aí então a pergunta é por quê? Por que aconteceu isso? Quem foi o culpável? Será que eles fizeram algo, esses galileus? Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? É por isso, claro, morreram porque eram mais pecadores que os outros da Galileia. E aí Jesus disse assim, foi por isso que sofreram. Foi por isso que sofreram. Não sei, vocês vão lembrar, há muitos anos atrás, famoso 11 de setembro, lembra? As Torres Gêmeas, na cidade de Nova York, caiu, foi um acto terrorista. Você sabe essa história. 11 de setembro, as Torres Gêmeas caíram. Muitas pessoas morreram. Mas tem histórias, testemunhos, de que alguém que tinha que trabalhar esse dia lá na Torre Gêmea atrasou. Foi um problema que talvez saiu e me esqueci minha carteira. E esse pequeno tempinho fez com que ele não entre na Torre Gêmea e não morreu. Ou estava aí, indo para o trabalho na Torre Gêmea, teve um acidente e ele teve que parar, esperar. Esse tempo de espera fez com que ele não chegasse às Torres Gêmeas e não morreu. E qual é a resposta então que muitos fizeram? Esse Deus queria poupar, aos outros não. Será mesmo? Esse talvez orou esse dia. Os que morreram não oraram, se esqueceram.
Será mesmo? Veja, essa é a mentalidade que Jesus está querendo hoje nos eliminar da nossa mente. Porque Jesus está falando, será que esses da Galileia, que morreram de um modo inocente, nas mãos do Pilatos, eram mais pecadores que os outros, por isso que mereciam? Aqueles que morreram na Torre Gêmea mereciam, e o que não merecia. E não é só isso, porque imediatamente Jesus falou da outra situação que também naquela época tinha acontecido. Diz assim, e enquanto aos 18 que morreram quando a Torre de Siloé caiu sobre eles. Um acidente, eles estavam caminhando, a Torre de Siloé caiu, pá, matou 18 pessoas que estavam caminhando por aí. Mais uma vez Jesus fez a mesma pergunta, eles serão mais pecadores que os demais de Jerusalém? Ah, por isso que morreu, por isso, pues. Nada acontece por acaso. Eles tinham que passar no momento certo em que essa torre de Siloé caiu para matar. Jesus está falando, então é assim, a vida é assim. A pergunta que muitos de nós fazemos quando passamos por um momento difícil, ou não conseguimos a bênção, que fiz de errado? Será que eu mereço isto? Será que eu não devo receber nunca cura? Será que não? Para mim não existe um melhor trabalho? É a grande pergunta. Jesus está dizendo, vocês estão perguntando por quê se morreram esses 18? Por quê morreram os outros nas mãos do Pilatos? Sabe qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus é incrível. Jesus não está preocupado em responder o porquê. Por que morreram? Olha a resposta de Jesus. E volto a lhe dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Essa é a resposta de Jesus. Espera, Jesus, por que morreram os 18? Caiu a torre. Por que morreram os outros quando estavam fazendo rituais, sacrifícios ao Senhor? Por quê? Não. Eu quero te dar uma resposta, falou Jesus. Seja que morreu nas mãos do Pilatos, seja que morreu em um acidente, todos nós vamos a morrer, ou não? Jesus está dizendo isso. Tem crianças que morrem, tem idosos que morrem, tem pessoas que morrem em acidente de carro, tem pessoas que morrem em uma briga, tem diversos modos de morrer, mas existe uma verdade. Todos vamos a morrer. Jesus respondeu isso. Vocês estão preocupados porque morreu? Já te estou falando, vocês também vão morrer, tá bom? Todo mundo vai morrer. Mas que resposta é essa, Jesus? Não sei, não compreendi. Sabe, Jesus está dizendo para esse grupo que queria saber por que a eles, por que Pilatos. Jesus está dizendo, vocês estão preparados para a morte? Essa é a questão. Essa é a pergunta que Jesus está levantando para essa turminha e para nós. Vocês estão preparados para a morte? Porque ao final, seja que morreu aqui, morreu de outro jeito, igual vai morrer. Então, aí vem o ponto. Aqui está o ponto principal da nossa mensagem. Deus te está dizendo que não é só o momento final onde Ele se manifesta. Não é só na bênção, ou não é só no momento em que não consegui a bênção. Ele nos está dizendo, o Senhor está trabalhando em nossa vida em todo o tempo. E por isso que eu quero te dizer que Deus é bom em todo o tempo, inclusive quando estamos no processo. E esse é o ponto. Mais que conseguir a bênção em si, Deus eu quero trabalhar contigo no processo. É o processo mais importante. Não é a conquista do trabalho, do teu sonho, não é o aumento do salário, não é a casa. Não, isso não é o mais importante, não é a cura. A cura não é o mais importante é o processo. Tudo que eu fiz na tua vida, até você chegar a essa bênção. Essa é a questão. Por isso que Ele é bom o tempo todo. Não é simplesmente por o dia da morte. Não, o que Deus fez na minha vida, tudo que Ele fez, como se manifestou. Por isso que Jesus vai dizer, não é se morreu na mão do Pilatos ou a Torre de Siloé, é o que Deus estava fazendo nessas 18 pessoas ou na outra turma
O que Deus estava fazendo? Será que eles perceberam? Essa é a questão. Deus é bom o tempo todo e nós temos que enxergar que, sobretudo, Ele é no processo. E no processo, Ele vai dizer às vezes, não, ainda não, porque Ele é bom. Às vezes, Ele, quando pelo processo, Ele vai dizer, não vou te entregar esse trabalho, ainda que pareça o trabalho, ai, que bom. Porque Ele é bom o tempo todo. Ele é o Deus que está no processo. Só que eu não enxergo tudo demais. Eu estou enxergando só o momento como essa criança. Por que mamãe pagou para que uma mulher venha me enfiar uma agulha que me está fazendo, me machucou meu bracinho? Por que mamãe fez isso? Porque mamãe, ela é boa. E ela pagou para que essa vacina venha me poupar de doenças. Mas no momento não entendia a criança. Então, essa é a palavra que o Senhor está querendo te dizer hoje. Que o tempo, ele é bom. Talvez você está passando, neste momento, está no processo. Talvez você está no processo. E claro, nesse processo, algumas portas se fecharam. Porque é assim a vida. Algumas coisas se fecharam. Por que teve que ser fechado? Por que não é agora? Por que não tem que ser para mim? Olha, o outro conseguiu a cura e eu cadeira de rodas. Por quê? Porque eu não. Porque cada um Deus está trabalhando em cada um no processo. E cada um está em um processo diferente. Essa é a grande verdade. Porque Deus é bom o tempo todo. E olha, a palavra do Pai vai te explicar bem. Isaías, olha o que diz. Quando passar por águas profundas, estarei a seu. Lembra, é processo. Deus é no processo. Que mais? Quando atravessar rios, não se. Finalmente, quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Que legal, que bonito texto. Mas nessa mentalidade anterior que eu falei, que não, eu quero só o final, a bênção. Deveria ser o contrário deste texto. Deveria ser assim. Deus evitará que você passe por águas profundas. Isso deveria dizer, porque essa é a mentalidade nossa. Deus me tem que poupar de sofrimento, Deus me tem que poupar de situações difíceis. E não, diz assim, vai ter que passar por águas profundas. Mas, lembra, eu estou aí, estou nesse processo. A outra, Deus não me tem que deixar que eu me afogue. Não, ninguém mais. Procura um caminho que não tenha que passar pelo rio. Evitar o rio. Não quer afogar. O Senhor diz, não. Eu sou o Deus bom que está em todo o tempo te ajudando. E no processo, você vai ter que passar por um rio. Que às vezes parece que se está afogando. Mas lembra, eu estou contigo aí. Eu estou contigo. Finalmente, quando passar pelo fogo, não, Senhor, não quero passar pelo fogo. Não, deixa. Fogo para o capeta, fogo para o demônio, para eles. Eu não. Não, Deus diz assim, porque eu sou bom em todo o tempo, vou fazer que você passe pelo fogo. Mas lembra, eu estou aí contigo. Porque eu sou o Deus do processo. Então, este lindo versículo do livro de Isaías se podemos resumir com a seguinte expressão. Quando estiverem atolados até o pescoço em problemas, estarei lá com vocês. Isso é o que o Senhor está dizendo aqui. Quando estejas atolado e não enxergues nada de bom, de esperança, lembra que eu estou aí contigo. Essa é a palavra que o Pai... Por isso que eu falo, esta palavra nos liberta. Porque se eu volto para aquilo que eu falei no início, aquela velha pergunta, por que a mim? Por que a mim? Por que Deus não me ajuda? Por que Deus não me cura? Por que Deus não me entrega essa resposta? Então parece que estou atolado em problemas e um diz assim, Deus não me abandonou, Deus me abandonou. E Deus diz assim, quem acha que está a teu lado? Ainda que você está aqui de problemas, quem acha que está a teu lado? É o Pai Celestial. Por quê? Porque ao final Deus é bom o tempo
todo. Mas Deus, você permite que esteja atolado em problemas? Às vezes Deus vai permitir. Às vezes Deus vai permitir. Ah, não, que isso? Preciso ir para outro lugar. Aquele lugar que diz, pare de sofrer, venha aqui que eu te soluciono. Porque esta palavra não dá. Esta palavra não dá para... Ah, não. Você nem sabe meus problemas. Claro, para você é fácil, mas se eu estou até aqui, os problemas, seja qual seja, Deus está trabalhando em nossa vida, através das circunstâncias, porque Ele é um Deus do processo. Ele vai usar circunstâncias do nosso dia a dia. Foi o que nós cantamos hoje. O Senhor me atraiu, Ele me atraiu. E Ele vai usar circunstâncias diversas, inclusive algumas que para nosso entendimento é muito difícil. Por quê? Porque o Senhor me leva, porque Ele me está atraindo. Mas tinha que ser assim, por essa situação de dor. É que às vezes, quando Deus faz de outro jeito, está com as costas viradas, olhando para outro lugar. Então o Senhor diz assim, preciso que pares. E para parar, só tem um jeito. Vou furar teu pneu. Ah, não, que isso, Senhor? Meu pneu está novinho. Me custou muita grana, muito dinheiro. Pois é que se não furo teu pneu, você continua avançando na direção errada. Vou furar teu pneu. E não só um, os quatro. Pá. Pronto. Os quatro. Ai, Senhor, agora. Agora podemos conversar. Lembre, não estou dizendo que esta é o único modo de Deus falar. Não estou dizendo que é o único modo. Deus pode falar de outro jeito. Ao final, Ele é Deus. Mas o que eu quero através desta mensagem é que às vezes temos essa mentalidade do que não devo passar por nenhum mal. Foi a pergunta. Jesus, por que esses 18 morreram? Que fizeram de errado? A torre caiu. Que fizeram de errado? Que fez de errado esse jovem jovem trabalhador, que estava voltando para casa, que ajudava sua mãe? Que fez de errado para que um camarada roubou o celular dele e disparou um tiro na cabeça? Por um celular de R$800. Que fez de errado? Essas são as perguntas que faz. Algumas vamos a ter a resposta, outras não vamos a ter a resposta. Outras não vai ter resposta, porque o Senhor vai dizer, não vou responder. Mas você precisa acreditar, Deus é bom o tempo todo, mas Deus vai usar a morte? Não. Deus vai produzir o mal? Não. Deus não pode gerar o mal, não pode produzir a morte. Mas tudo isso me leva a que existem algumas situações que Deus está trabalhando em minha vida. Vamos lá, vamos fazer uma lembrança bem fácil. Você teve Covid? Eu tive. Tá? Eu tive Covid. Na minha família tivemos Covid uma vez. O que fiz de errado para ter o Covid? Me responde, o que fiz de errado para merecer o Covid? Não colocou máscara. Não tem nada a ver. Eu não fiz nada de errado. Foi, sei lá, um chinês que comeu morcego, sei lá o que veio, ele é o culpável. É um camarada que estava fazendo umas questões loucas de vírus em laboratório, ele é o culpável. Ele é o culpável que ficou mexendo em vírus, e aí se espalhou e surgiu a pandemia. Essa é a resposta verdadeira. Eu não fiz nada de errado para ter Covid. Mas por que tive Covid? Porque o Senhor permitiu o Covid em mim. Porque o Pai Celestial diz assim, uma resposta é essa, que vivemos em um mundo de pecadores, e pecadores erram. Esse camarada, esse grupo de pessoas que manipulou esse vírus do Covid, não sei qual era a intenção, mas que a coisa ficou incontrolável, foi ao ponto que, na minha família, um primo morreu de Covid. O que fez de errado o meu primo para morrer de Covid? Nada. Talvez em tua casa, um familiar querido, um amigo, um vizinho morreu de Covid. O que fez de errado ele para morrer de Covid? Nada. Porque foi culpa desse camarada que nem sei quem são. Porque todo mundo negou. Mas aí o Senhor diz,
Vivimos en un mundo de pecadores. Por eso que hoy esta palabra tremenda dice así: temos esta palabra, Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nós em tempos de, ou seja, haverá aflição. No está diciendo que nos va a poupar. Por eso que aquí ven esta palabra linda sobre Jesús. Dice así: todos nós temos un grande sumo sacerdote que entró no céu. Ese sumo sacerdote es Jesús, o Filho de Deus. Pronto, todos nós temos a Jesús. Isso que está dizendo. Mas olha, continua o texto. Para que nós temos a Jesus? Nosso sumo sacerdote, nosso Jesus, entende nossas... que interessante. Então, não é somente um Deus que só está no momento da bênção. Quem acha que te arrumou o aumento de salário? Você. Quem acha que estava no momento da fraqueza? Também você. Quem acha que estava no momento da dúvida, da incerteza? Você me estava acompanhando. Então, isso que está dizendo Jesus não está só no dia da conquista, da vitória. Jesus também está no dia em que não conseguimos o que desejamos. Conhece nossa fraqueza. Finalmente conclui o texto. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar. Essa é a resposta. Por que Deus vai permitir que algumas coisas que nós pedimos, e não estou falando de coisas erradas, não se cumpram no momento que eu quero? Por que não? Qual é o problema de eu pedir cura? Cura de uma doença física. Jesus diz assim: não te respondo agora. Por que não agora? Porque eu quero que através dessa circunstância desagradável, você venha a receber misericórdia. Só assim recebemos misericórdia. É duro isto, mas é a verdade. Ninguém pode dizer que recebeu misericórdia em um momento bom, de fartura. A misericórdia do Senhor se manifesta no momento da dificuldade. E aí, quando estamos na dificuldade, na angústia, recebemos misericórdia. Que falamos? Deus é bom o tempo todo. Percebeu? Mas é necessário passar pela fraqueza, pela dificuldade. Senão, nós poderíamos procurar a misericórdia do Senhor. Essa é a verdade. Não, pastor, eu tenho outro jeito. Não, é assim. É mentira, não existe outro jeito, porque senão a Bíblia já teria informado. Para os ruinzinhos, lhe entrego momento ruim. Para os bonzinhos, diferente. Não. Para todos, seja você, seja eu, vamos a passar por momentos difíceis. Mas lembra, Jesus também passou pelos mesmos. E Ele conhece nossas fraquezas, nossas dificuldades, conhece nosso choro, nossa frustração, conhece nossa ansiedade. Por isso que precisas te aproximar a Ele e dizer: Pai, me ajuda, Jesus, por favor, me entrega misericórdia. E Ele vai te entregar. Então, Deus nos auxilia em todas as nossas aflições. Para quê? Percebeu? Deus permite aflição em nossa vida. Não é que Ele gera. Ele não pode gerar. Ok? Deus é amor. Só Ele gera coisa boa. Mas Ele vai permitir momentos difíceis em nossa vida. Para quê? Para que logo poder ajudar as pessoas que têm as mesmas. Esse é o propósito. Esse é o propósito. ¿Por qué tive que passar por este momento tão difícil? Porque quando logo, lembra, Deus é o Deus do processo. Está trabalhando na tua vida através do processo. Quando você saia dessa circunstância, dessa situação, você vai poder ajudar a outra pessoa que também está passando pelo processo. Outra pessoa que quer desistir, outra pessoa que quer largar tudo, outra pessoa que está xingando a Deus, diz assim: não, espera. Eu sei o que você está sentindo, porque eu também passei por isso. Mas quero te dar um testemunho lindo. Deus é bom o tempo todo e Ele está trabalhando no processo, na tua vida. Mas aqui no final tem bênção, porque
aconteceu comigo e acontecerá contigo. Deus é bom o tempo todo, por isso que Ele vai usar essa tua situação difícil, mas que logo você, com a ajuda do Pai, saiu, venceu, para abençoar outros. Claro, não estou dizendo que é a única forma, tá bom? Não estou dizendo que é o único método, porque então eu preciso se quero ajudar as pessoas viciadas em droga, preciso ser um viciado? Não, também não. Para ajudar pessoas em situações caóticas, também não, também não me seja exageradinho. Mas eu quero te dizer que essa nossa aflição nos vai levar a compreender. Mas depende se realmente esta palavra se tornou verdade em tua vida, na minha vida. Vou te dar um exemplo. Você está no mar, na praia linda. Aí você pega uma pedra, joga no mar. O que acontece com essa pedra? Por fora fica molhada, mas entrou água no seu interior. Agora você tem uma esponja, qual que seja a esponja, você joga ao mar, o que vai acontecer? Ela vai molhar por fora, mas por dentro a água vai entrar também. Então o Senhor está dizendo isso para ti e para mim. Após ouvir esta palavra, você é pedra ou é esponja? Porque agora é a questão. Porque se sou pedra, vou dizer, tudo bom, ouvi, mas discordo com isso. Discordo. É pedra. Se molhou, ouviu, mas saiu do templo, foi embora, porque não entrou. Mas se essa esponja, vai dizer, agora compreendi. E que eu compreendi que Deus é bom o tempo todo e é um Senhor do processo. E Ele está trabalhando no meu processo, na minha vida. E tudo isto servirá para abençoar outras pessoas. Que lindo saber o plano do Senhor, que Ele está fazendo coisas em mim, através deste processo, que parece difícil, mas Ele está ao meu lado, para logo abençoar pessoas que vão a passar por circunstâncias parecidas. Sou esponja ou sou pedra? Depende de nós. Eu acredito que tem que ser esponja, assimilar, discernir e levar à prática. Ok, eu sei o que é estar desempregado. E vir as contas, ai, que coisa terrível, eu sei. Mas eu sei que tudo isso foi um processo para me aproximar mais ao Senhor, acreditar no seu poder, na autoridade, acreditar no amor e, sobretudo, receber a misericórdia. E eu sei, meu querido, minha amiga, meu familiar, eu quero interceder, ajudar a você neste momento do processo, porque você logo vai compreender as lindas maravilhas do Pai. É isso que o Senhor diz. Por isso que olha como termina um texto muito lindo de Davi, do rei Davi, um salmo. Davi está falando sobre ele, mas é um texto que pode ser para todos nós. ¿Por que estou tão triste? ¿Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda, essa é a resposta que o Senhor te entrega a ti. ¿Por que ainda estou atolado em problemas? ¿Por que estes problemas me estão tirando minha paz, meu sono? Não vou pensar, não vou ficar pensando só isso. Minha mente, meu coração, meu entendimento, vou colocar na esperança que Deus Ele é bom o tempo todo e por isso o louvarei, ainda no momento da aflição. Essa é a palavra que o Pai tem para todos nós. Se, meu querido, você está passando por um momento de aflição, está nesse processo, lembra que Deus é bom o tempo todo e aí no processo Ele te está ajudando, te está abençoando. Ainda que pareça que não, mas te está ajudando, te está abençoando, te está preparando para grandes coisas. Amém. Amém. Vamos a ficar de pé. Vamos orar. Você pode refletir esta palavra.
Como eu falei, é um momento de ser esponja. Assimila esta palavra, começa a pensar, realmente sei que esta dificuldade me está levando a compreender a misericórdia do Senhor. Pai, é uma palavra hoje, é uma palavra que o Senhor nos entregou, uma palavra de livramento, uma palavra também de promessas, mas sobretudo uma palavra que sustenta uma verdade. O Senhor é bom o tempo todo. E por isso, Espírito Santo, nos ajudas a compreender e aceitar esta verdade. Não só no dia da vitória, não só no dia da conquista, não só no dia da bênção. Também quando as portas se fecham, Deus é bom o tempo todo. Também quando ainda não fui curado, Deus é bom o tempo todo. Quando ainda não solucionou esse problema que me está afligindo, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. E é aí então que nossa esperança se renova. Porque nos leva para uma situação, uma verdade específica. Jesus também passou pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, as mesmas fraquezas, as mesmas incertezas, as mesmas dúvidas. Jesus também teve. Mas ele não permitiu que isso venha a destruir uma verdade, que o Pai Celestial cuidava de Jesus em todo momento. Que esta mesma palavra nos guie. Pelo poder de Jesus te agradecemos, Senhor. Amém.